Olá, meus amados irmãos da Igreja Batista da Vitória. É uma satisfação compartilhar com vocês mais um momento da Escola Bíblica Dominical. Nós vamos estar tratando de um tema bastante atual, que é o papel da família na sociedade da informação e os desafios que esse novo contexto que vivemos nos traz. Então, mais uma vez, vamos tratar esse estudo com base na revista Práticas Bíblicas, que os irmãos devem ter em casa, ou se não tiverem também, vocês vão ter à disposição de vocês o arquivo com o texto completo da lição aqui embaixo na descrição do vídeo. Hoje nós vamos tratar do estudo 34, está lá na página 152, e tem como texto base o texto de Romanos 8, de 12 a 17. É para Deus nos abençoar nesse momento tão precioso de estudo, e também num tema tão difícil, um tema ao mesmo tempo atual e desafiador. Vamos fazer uma oração e entregar para Deus esse momento e todo o entendimento que pode vir a partir dele. Deus amado, Pai querido, nós colocamos nas Tuas mãos esse estudo, Deus, que seja um estudo proveitoso para o Teu reino, que seja um estudo proveitoso para os Teus servos, Deus, que seja um estudo proveitoso para que cada cristão possa repensar o seu fazer, repensar o seu relacionamento com o próximo dentro do contexto tecnológico que vivemos, Pai. Colocamos as nossas vidas nas Tuas mãos porque, mesmo nesse momento, a gente sabe que os mesmos princípios e valores que o Senhor nos ensinou continuam sendo verdadeiros, Deus, e que o nosso amor pelo próximo, o nosso amor pelo Senhor possa direcionar todas as nossas ações, Pai. Nós agradecemos ao Senhor por tudo, Deus, e te louvamos, no nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, para a gente tratar desse tema, nós poderíamos começar já com a leitura de Romanos 8. A leitura de Romanos 8 ela é uma base para que a gente possa entender todo esse processo, todo esse estudo, e ao mesmo tempo ter a certeza de que não somos escravos de nada, e que nós temos toda a liberdade vinda do Espírito para poder atuar como seus filhos, como filhos do Senhor, como filhos, como pessoas que andam segundo aquilo que Cristo desejou para nós. Então vamos fazer a leitura conosco? Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes, outra vez, atemorizados. Mas recebestes o espírito de adoração, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. E se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. É um texto que destaca para a gente a nossa filiação e demonstra que nós somos livres para poder atuar no mundo dentro da liberdade que o Espírito nos dá. E nesse contexto atual, nós vivemos na sociedade da informação, que não é necessariamente a sociedade do conhecimento, porque existe uma diferença bem grande entre os dois conceitos, mas certamente vivemos numa sociedade muito conectada. Segundo dados do IBGE bem recentes aí, que saíram agora em abril, um resultado de 2018, mas já mostrava que 71% dos domicílios brasileiros têm acesso à internet. Desses domicílios que têm internet, 98% das pessoas que têm acesso à internet fazem pelo celular. Então hoje a tecnologia faz parte do nosso dia a dia e são instrumentos fundamentais para a nossa comunicação, trabalho e lazer. E nesses momentos que nós vivemos agora, de ter que lidar com essa questão da pandemia, de ter que lidar com essas questões de distanciamento social, a aproximação se deu principalmente por meio dessas tecnologias. Então, saber usar bem essas tecnologias é fundamental nesse momento, da mesma forma como foi fundamental usar a imprensa de Gutenberg em determinado momento para poder imprimir as Bíblias. Então, nesse momento, a gente tem
uma outra oportunidade, uma outra revolução, e esse momento requer da gente, né, também uma consciência daquilo que passa e de como esses processos vão nos é, atingir, afetar como cristãos, né, e como pessoas que desejam, né, atuar como discípulos de Cristo. Então, é um desafio grande nessa sociedade conectada, né, saber em que momento nós estamos e como a gente pode atuar de maneira efetiva para a glória do reino de Deus. Né? Mas nesse contexto, né, de muita informação, de muita conexão, tem um paradoxo muito grande, né, que é o paradoxo de que nesse mundo ultra conectado, os relacionamentos, né, e o conhecimento está cada vez mais superficial. Né? A gente se contenta com oi, tudo bem, às vezes troca uma figurinha e está tudo certo. Nós, muito do conhecimento e das informações que a gente leva não por leitura e aprofundamento, mas muitas vezes por tomar conhecimento de uma manchete. Né? Então, esse mundo ele tem essa característica de conectar e se desconectar com muita facilidade. E da mesma forma como essa conexão e desconexão parece rápido, né? Parece rápida, às vezes o envio de uma palavra, o envio de uma informação pela internet, ela também parece sem importância, né? E por vezes, e não raras vezes, é, essas postagens ou envio de mensagens, eles excedem muito os limites do respeito e o amor ao próximo, né? E esses limites, né, do que é certo, do que é errado, ou do respeito ao próximo, eles estão cada vez menos claros e a gente precisa de um parâmetro, de uma base para saber como atuar nesse contexto. Mas a nossa base é sempre a mesma, né? Independente da ferramenta e da velocidade da informação, nós precisamos ter sempre a mesma base, né? Qual que é a nossa base? Nosso desafio é justamente seguir aqui esse texto. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Pois sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, que alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Então aqui a gente vê, né, o desafio de fazer brilhar as nossas boas obras para glorificar justamente ao Senhor. Então o cristão tem o desafio de ser sal e luz no mundo por meio da construção de uma ética relacional em todos os ambientes de convivência, inclusive nos ambientes de convivência virtual. E é sobre isso um pouco que nós vamos conversar hoje, né, nesse estudo de hoje. Uma, uma característica desse momento é a questão da superficialidade. Superficialidade nada mais é do que não passar da superfície, não entender os problemas com profundidade, não entender o outro com profundidade, não se relacionar com o Senhor com profundidade. Né? É apenas aquele relacionamento superficial, aquele relacionamento breve e aquele relacionamento que muitas vezes não transforma, né? Que certamente não transforma e nem edifica. Então, muito do que acontece, né, se dá porque na mesma velocidade que cresceu o nosso acesso à tecnologia, cresceu também a disponibilidade de informação, né? Nós somos atualizados a cada minuto, talvez nem a cada minuto, mas a cada segundo, com acontecimentos e notícias do mundo. É uma espécie de explosão informacional com todas as aspas possíveis, mas é isso mesmo. A cada momento a gente recebe uma notícia nova de fontes diferentes, por vezes falando a mesma coisa com interpretações diversas, e isso nos traz cada vez mais o desafio de entender esse momento, né, de atuar, né, como pessoas que buscam a verdade, como pessoas que acreditam que existe a verdade, é necessário atuar nesse mundo de uma maneira muito cuidadosa e diferente. Né? Essa era de informação, ela é ao mesmo tempo a era da desinformação, e esse é o desafio. Porque muitas vezes a gente não consegue filtrar e processar tudo aquilo que a gente recebe, né? E até entender até que ponto essas questões são falsas, verdadeiras e por vezes não estão sendo usadas para manipulação. Então tudo isso faz parte desse contexto que nós estamos, desse contexto bem próprio que nós estamos vivendo, né? No estudo
ele destaca um parágrafo que eu achei por bem transcrever na íntegra aqui para falar justamente sobre essa questão da desinformação, de como isso é um desafio para os nossos dias de hoje. É um texto da Giovanna Pilon, de um artigo da Giovanna Pilon, que diz o seguinte: uma das consequências do excesso de informação é que, ao invés de informar, ele acaba desinformando. Há um crescente desinteresse em acompanhar as notícias, pois naturalmente não se consegue, e assim como não se pode ter clareza do que é relevante ou não, e por isso, né, nada de que isso possa ser visto a fundo. O indivíduo no século XXI está desorientado quanto às informações, pois as atualizações minuto a minuto tendem a gerar a sensação de inutilidade no caso das informações e, por isso, o desinteresse. Ao ler esse texto, eu lembrei muito, né, de antigamente as pessoas sentavam no café da manhã, liam o jornal e ali se informavam a respeito dos conhecimentos do mundo. Hoje, essas informações que a gente parava para ler uma vez ao dia, elas chegam a todo minuto e de muitas fontes, né? Porque também antigamente a gente tinha apenas nós tínhamos poucos grandes fornecedores de informação, vamos colocar dessa forma. E hoje, o que a gente tem é um número imenso de pessoas que podem nos oferecer informação a todo momento, com visões diferentes a respeito do mesmo tópico, o que é positivo, né, e o que é ao mesmo tempo negativo. Né? O que é positivo porque nos dá a possibilidade de avaliar aquilo que a gente recebe de várias formas, né, para buscar justamente a compreensão mais aprofundada do tema. Mas, por outro lado, também, nem sempre é possível fazer esse filtro. Né? E eu acredito que, né, se é que podemos fazer essa relação, né, muito desse momento que a gente vive, até da pós-verdade, né, que é cada um cria a verdade que acredita, porque não dá conta mais de acreditar, né, ou de acompanhar as notícias de uma determinada área, né, do conhecimento, de um determinado assunto. Né, o que é extremamente deletério porque, né, a gente deixa de buscar de fato os fundamentos para acreditar naquilo que a gente se sente confortável. E isso não é, né, e muitas vezes somos influenciados nesse contexto. Então esse texto ele é bastante esclarecedor dessa questão de que hoje o que a gente tem é um excesso, né, e uma quantidade de informações bastante grande. Né, isso traz uma série de dificuldades, porque além da grande quantidade de informações, a tecnologia também e os novos hábitos de vida, eles trazem para a gente outras questões, né, como a alienação da realidade, né, que é buscar uma realidade é, fora do contexto real, uma realidade que muitas vezes só existe dentro da cabeça e dos celulares das pessoas, e o entretenimento vazio. E essas duas questões elas tiram o foco das pessoas daquilo que realmente importa. Né? E isso é uma questão. Por isso que eu gostaria de ler um texto rapidamente, né, aqui de 1 Coríntios. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Nesse texto de 1 Coríntios, a gente pode fazer uma ligação com aquilo que é alienação e desinformação e com aquilo que a gente deseja de aprofundamento ou aquilo que, como discípulos de Cristo, a gente precisa desenvolver. Né? Então, tudo é lícito, mas nem tudo convém e nem tudo edifica. Isso vale para a nossa vida e para aquilo que a gente atua no meio virtual. Então, quando a gente se aprofunda nesse meio virtual, a gente tem muito material de qualidade boa que nos ajuda a nos edificar e a edificar o próximo. Né? E a nossa tentação e o nosso desafio é fugir da tentação de buscar só aquilo que não edifica ou aquilo que justamente destrói. Então, esse é um desafio, né? É um princípio bíblico aplicado à nossa, ao nosso trânsito e à nossa vida nesse mundo virtual, né? De que nós possamos usar esse mundo para justamente nos aprofundar naquilo que edifica, né? E naquilo que edifica o próximo também, porque o cristão é um ser per si, mas também é um ser para o outro. Então essa questão também deve ser colocada nessa perspectiva.
Além disso, tem a questão também, né, do desafio, né, e muitas vezes existem cristãos que preferem viver a parte desse mundo e entender que isso não faz parte daquilo que ele deve entender ou que ele deve se aprofundar. É claro que cada um dentro daquilo que consegue, daquilo que Deus concede, e ao mesmo tempo daquilo que entende como produtivo, né? Mas o cristão deve se relacionar tanto no mundo físico quanto no mundo virtual e buscar ser sal e luz. Então, o relacionamento ele faz parte desse processo, né? E o exemplo de Cristo foi justamente esse. Ele conhecia a sociedade, ele conhecia as pessoas intimamente e ele transformava a sua realidade. Ele não se alienou. Então, acho que essa é também uma questão que pode ser colocada, né? Não que a gente precise necessariamente entrar e nos aprofundar e passar a nossa vida no mundo virtual, nas redes sociais, mas sempre existe a necessidade da gente entender o que está acontecendo, né? E da gente não ser completamente alienado de todas essas questões, até porque entender o que acontece nesses ambientes nos ajuda a entender a vida real e nos ajuda a entender também as pessoas que nos cercam, né? E Jesus, ele deu a vida e tudo que fez foi por amar o mundo, né? E um mundo real, um mundo que existe, né? E hoje esses mundos eles são complementares, né? Nem tudo que está na internet é 100% real, mas muitas vezes ele complementa e ajuda a compreender, né, o nosso dia a dia. Então, em tempos, né, de relacionamentos virtuais, né, em termos de amizades virtuais, em tempos de compras via internet, em tempos, né, de por vezes acompanhar a vida da nossa comunidade pela internet, a gente precisa ter vivências verdadeiras, né? O que significa que por vezes não só a mensagem ajuda, né? Não só uma mensagem ajuda, mas também uma ligação, né? Hoje a gente tem o dispositivo da videochamada que nos ajuda a entender essas questões e aprofundar de fato as amizades e os relacionamentos. Então essas questões elas estão disponíveis hoje e fazem parte justamente desse contexto da sociedade da informação e que nos ajudam a sair da superficialidade. Uma outra questão também muito própria desse momento é a questão da ansiedade, né? A gente lembra, há uns tempos atrás, quando a gente ia entrar na internet, era aquela conexão de escada, e aquela conexão de escada demorava e ficava carregando, e isso, para um jovem que não conviveu com essa questão, isso gera uma ansiedade extrema, porque ele quer respostas imediatas, rápidas e de alta performance o tempo todo. Então, quando cai a internet na nossa casa também é um momento de muito desagrado, né? Um momento de chateação, porque a gente quer naquele momento que tudo funcione naquele momento. O próprio tipo de entretenimento hoje, né? É um entretenimento da hora que você quiser, você tem a coisa que você quiser e a programação que você quiser, na hora que você quiser você joga o videogame. Então, assim, o saber esperar ele ficou para trás, né? O imediatismo ele toma conta e a rede social ela é altamente geradora de ansiedade, né, justamente porque gera muita expectativa, gera estresse e, como consequência, ansiedade. Né? Então, os sintomas disso é justamente a espera pelo retorno de uma postagem. Né? Às vezes você manda uma mensagem, você fica esperando ali, ver se as setinhas ficaram azuis para você já saber se a pessoa leu, para você ter a resposta. Né? O desejo de aceitação, e por vezes as pessoas criam vidas paralelas na internet para poder ter essa aceitação. E a dependência, eu coloquei aqui dependência de curtidas, né? Que é justamente essa questão reforça essa questão da aceitação, né? Mas dentro desse contexto todo, o que a gente precisa é sempre, né, saber que a gente está inserido nesse mundo que não é muito diferente do mundo real de sempre, né? Onde as pessoas têm as suas vaidades, onde as pessoas têm as suas necessidades de aceitação, só que isso agora talvez em outro formato e por vezes um pouco bem mais rápido, na verdade, né? Uma leitura interessante é a leitura de João 17, né? Não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo como eu não sou. Então, a gente talvez não precise ficar longe desse mundo, né? Mas a gente precisa ser liberto, né? E precisa ficar livre do mal para que a gente possa transitar nesse contexto da maneira que a gente possa edificar vidas, né? Então, uma pesquisa feita por um site, né, o We Are Social, junto com o HotSuite, indicaram que o brasileiro passou em média 3 horas e meia em rede social por ano.
no ano de 2020, né? 3 horas e meia por dia, né? E aí, nesse contexto, essa passagem de João é muito interessante, né? Onde Jesus fala que não quer que os tire do mundo, né? Mas que os livre do mal. E a internet é um espaço aberto, mas é necessário ter maturidade, né? Tanto naquilo que se acessa, quanto no tempo gasto, né? E nas prioridades que são dedicadas a esse ambiente que é tão diferente, né? Além disso, né, nessa questão da maturidade, saber o que se acessa, buscar o que é edificante, buscar aquilo que não é escravizante, é fundamental, né? Mas hoje eu separei especificamente para esse momento, né, algumas questões que fazem parte do nosso dia a dia e que tem a ver com essa questão da ansiedade das redes sociais, né? Que são as fake news, a questão dos compartilhamentos e o respeito e o amor, né? O respeito, a gente pode trocar um amor ao próximo, né? Que são questões que têm a ver com a nossa socialização pela internet e que nos ajudam e que podem nos ajudar a justamente ter um aproveitamento melhor dessas interações, né, para que a gente possa, com essa ferramenta, honrar e glorificar o nome de Deus. Então, é, sobre as fake news, eu acho que todo mundo já está bem conhecido a respeito delas, né? Essa prática não é nova, é a boa e velha mentira, né? Quer dizer, boa e velha não, é a velha mentira, né? E agora ela ganhou esse nome, travestida de notícia, embora também notícias para nos influenciar não são novidade, né? A gente sabe que os grandes meios de comunicação escolhiam as pautas, né, de certa forma moldavam a sociedade por meio, né, das notícias que publicavam, e hoje, como a gente comentou, qualquer um pode postar uma notícia e colocar o seu ponto de vista sobre os fatos, né? Mas o ponto de vista sobre o fato não é o fato, né? O fato ele tem as suas características próprias, existe uma questão de honestidade e de verdade com aquilo que é colocado e com as distorções que são possíveis, né? E nesse contexto, o que a gente tinha antigamente era muito comum, né? Nossa, aconteceu uma coisa, é verdade? É verdade, eu vi na televisão, né? Hoje a coisa está muito mais assim, não, aconteceu tal coisa, tal, é verdade, é verdade. Eu vi na internet, eu vi no celular, o fulano compartilhou comigo, né? E isso esconde um risco muito grande, né? Esconde um risco muito grande por quê? Porque as fake news, elas são de fato, né? As fake news ou a mentira de fato, né? A descontextualização de um fato verídico, a tentativa de né, buscar colocar um determinado direcionamento para a compreensão da realidade, ele é muito danoso, né? E tem uma charge um pouco antiga que mostra isso, né, em que as pessoas, elas, ao compartilhar e ao acreditar, né, notícias fantasiosas, mentirosas ou, né, de origem não confiável, elas por vezes estão sujando suas mãos de sangue, né? Então essa é uma charge, né, que mostra como que as fake news elas podem ter um efeito nefasto na sociedade, né? E o próprio Isaías, não, obviamente não nesse contexto, né, mas já tinha essa questão de que as vossas mãos estão contaminadas de sangue e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam mentira e a vossa língua profere maldade. Né? Esse texto, na verdade, ele destaca o quanto que a mentira ela é danosa, o quanto que a mentira ela é potencialmente mortal. Né? E o grande situação que a gente fica nesse momento é como identificar, né? Como saber se é uma notícia verdadeira, né? Como saber se é uma notícia falsa, né? E a grande questão é questione, né? Existem notícias fantásticas que aparecem na nossa mão e a gente tem que saber quem escreveu a notícia. Quando não tem o nome da pessoa que escreveu, para você pesquisar o nome dessa pessoa e saber se ela é uma pessoa fidedigna ou não, não compartilhe. Por vezes a gente recebe a promessa de soluções rápidas para problemas graves, ou a ameaças de destruição em massa que vai acontecer a qualquer momento. Pare, pense, questione e reavalie, né? Pode ser que essa notícia não seja verdadeira, né? Porque se um problema grave tem uma solução fácil, ele não seria mais um problema. Então questione. Se a solução é fácil, por que ainda é um problema? Né? Então é importante a gente questionar. E se há dúvida, não passe para frente, né? Justamente para evitar de fazer parte desse processo. Também existem questões que separam as pessoas, que classificam as pessoas
e que taxam definitivamente as pessoas, né? A gente também tem que ficar atento com essas questões para evitar, né, de propagar esse tipo de informação. Essas informações que eu estou apresentando aqui, elas vêm da leitura de uma revista cristã que trata desses temas, né, numa reportagem que tratou desses temas de atualidade, e esses questionamentos foram propostos aqui pelo Marcos Bontempo, né, da revista Ultimato. Uma outra questão também que tem a ver com a nossa ética nas redes, né, a nossa ética cristã, é a questão dos compartilhamentos, né. O compartilhamento, por vezes, nós estamos falando de fake news, de notícias de impacto nacional ou global, mas os compartilhamentos eles também têm a ver com a nossa vida diária, com o nosso irmão, com o nosso vizinho, com o nosso pastor, com, né, o irmão da igreja. E às vezes a gente compartilha uma notícia sem saber se ela é verdadeira, né? A gente, antes de compartilhar, tem que usar aquele filtro, né? É verdade? É relevante? Vai melhorar alguma coisa antes de compartilhar? Por vezes a gente recebe materiais que a gente não gostaria de receber e por vezes é melhor apagar aquilo, né, do que deixar aquilo no telefone por qualquer motivo, né? Então, por vezes a gente recebe informações que não deveriam ser compartilhadas, né? Então, um exemplo muito, né, talvez emblemático dessa situação é compartilhamento de fotos de acidentes ou de coisas desse tipo que não deveriam ser compartilhadas, né? Coisas que por vezes são sem propósito, não melhora a vida de ninguém, né? Então a gente tem que ser vigilante para saber aquilo que a gente transmite. Ao mesmo tempo, né, isso às vezes uma notícia, uma informação a respeito da vida de um irmão ou de um colega de trabalho ou de um vizinho, antes de compartilhar essa notícia, a gente tem que pensar isso vai melhorar a vida de quem, né? Isso é realmente verdade. Eu acho que a gente não pode ter compromisso com esse tipo, como cristão, não pode ter compromisso com esse tipo de. Com informações que podem não ser verdadeiras e que a gente pode, situações que vão trazer dificuldade para a vida do irmão, ou para a vida do colega de trabalho, ou para a vida do vizinho, ou para a vida do familiar. E depois que você lançou, está lançado, não tem como voltar atrás, né? E teve até um estudo recente a respeito desse processo, mostrando como que as pessoas compartilham e quem são os responsáveis por poder fazer parar essas informações, né? O fluxo dessas informações. Então, no estudo feito nos Estados Unidos, né, 64% das pessoas se sentem muito confusos com essa veiculação de notícias falsas, né? E 24% um pouco confuso, ou seja, notícia falsa gera confusão, né? Outra coisa é com relação a compartilhamento, né? 23% das pessoas, quase um quarto, já compartilhou notícia falsa consciente ou inconscientemente. E 16% já compartilhou notícia falsa e só descobriram depois que elas foram inventadas. E ainda tem 14% que compartilham notícias falsas sabendo que elas foram inventadas. Eu acho que essa última categoria nenhum de nós gostaria de fazer parte, né? Ou seja, a grande maioria já compartilhou notícia falsa. E depende de quem parar o compartilhamento das notícias falsas. Dependem aí dos membros da sociedade em geral, depende do governo e depende do site. Todos eles com uma alta propensão de eficiência nesse processo. E nós, como pessoas que buscam a verdade, a gente tem que participar ativamente e contribuir com todas as possibilidades que nós pudermos fazer para evitar esse compartilhamento de notícias que não são verídicas, né? Esse texto de Isaías também é bastante relevante, né? Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo e andam falando mentira. Concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Então esse texto ele traz justamente essa reflexão, né? Às vezes as pessoas confiam no que é nulo, passam para frente e, né, que nós possamos a cada dia repensar as nossas práticas para que a gente não possa dar à luz a iniquidade, né? Também esse raciocínio e esses gráficos eles foram tirados também da revista Ultimato com base na pesquisa do Pew Research Center dos Estados Unidos. Mas por mais que sejam notícias talvez de alguns anos atrás, elas continuam sendo verdadeiras e eu acho que até os percentuais são muito mais altos hoje em dia, né? E por último, né, com relação a essa ética das redes e essa preocupação da nossa atuação
né, dessa nossa, né, interação nas redes sociais tem o respeito, né? Os relacionamentos virtuais, eles também exigem respeito e amor, né? Acho que todos nós já vivenciamos momentos em que num grupo de aplicativo, ou num grupo de família, ou num grupo de trabalho, ou num grupo de igreja, a gente teve pessoas que se sentiram feridas e que eu tenho alguns colegas que eles não conseguem ficar uma semana nos grupos, que eles já arrumam alguma confusão e se irritam e saem dos grupos, né? Então, tanto daquilo que a gente envia nos grupos, quanto naquilo que a gente recebe, a gente precisa ter muita sabedoria, paciência, né? De saber que a linguagem escrita, ainda mais numa mensagem curta, ela não é tão eficiente quanto a linguagem falada. Aquilo que a gente fala, a gente consegue ter uma precisão muito maior, né, uma eficiência muito maior na comunicação. Então, eu tive acesso a um estudo um tempo atrás que indicava que um telefonema ele é 31 vezes mais eficiente para passar uma mensagem do que um e-mail, né? Eu acho que muitas e muitas vezes mais eficiente do que uma mensagem de WhatsApp. E a conversa ao vivo, a conversa por videochamada ainda coloca para a gente a possibilidade de avaliar a linguagem corporal, que é a linguagem não falada, mas que diz também muita coisa. Então, é importante a gente ter isso em mente antes, né, de querer encaminhar uma mensagem que pode ferir alguém, ou também antes de se sentir extremamente ferido por uma mensagem que alguém enviou e que pode não ter sido mandada no melhor momento possível. Mas do que diz respeito a gente, né, aquilo que nós fazemos, a gente tem que lembrar que toda vez que a gente for postar uma mensagem, a gente tem do outro lado pessoas que, como nós, podem estar fragilizadas, machucadas, feridas e necessitadas, né? Então, o que você pode encaminhar vai encontrar uma pessoa que não está no melhor momento, não está no melhor dia, e isso pode ser uma ferida muito grande. A segunda coisa é que, por vezes, a gente escreve muito curto e as pessoas podem entender errado o que a gente falou. É muito comum que isso aconteça, né, justamente por essas questões que a gente está falando. As pessoas podem dar as mais diferentes interpretações a uma postagem, a uma mensagem, a um vídeo que você encaminha, né? E você tem que ter isso em mente, né? Quando você for encaminhar. A linguagem, ela tem, ainda mais a linguagem virtual, ela tem as suas imprecisões e tem uma pessoa que vai olhar aquilo com uma lente diferente da sua. Então é importante que a gente, quando for claro, seja claro, e quando for grave, que a gente ligue e fale pessoalmente, porque isso certamente vai economizar muito desgaste, né, pessoal. Ao mesmo tempo, existem temas em que a gente pode tentar discutir na internet, mas dificilmente a gente convence a outra pessoa, né, num embate realizado pela internet. O mais comum é que os dois se frustrem, os dois saem do grupo e ninguém saiu ganhando com isso, né? A gente viu a importância de ter pensamentos diferentes, né? Nós vamos ver daqui a pouco a importância de ter pensamentos diferentes, mas ao mesmo tempo de manter o respeito e manter o diálogo em aberto. E outra coisa importante é que tem gente distraída que nunca vai ler o que você escreve, então às vezes você espera uma resposta da pessoa, ela nunca vai te responder, né? De qualquer forma, com os relacionamentos, com as questões das mensagens dos relacionamentos virtuais, a gente não pode perder de vista que a gente tem que amar o próximo como nós mesmos, como diz lá em Mateus 22. O segundo mandamento semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo naquilo que é bom para edificação. E aqui nos dá a dica do tipo de material que a gente tem que se preocupar em mandar para o próximo. O tipo de material que eu agrade e que seja bom para edificação. E por fim, finalmente, irmãos, tudo que é justo, verdadeiro, respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E seja isso que ocupe também, né, que sejam esses elementos que ocupem a sua vida e a sua interação no mundo virtual. O que é bom, o que é agradável, se algum louvor há e se alguma virtude existe. Que seja isso que nos direcione nessa interação virtual com os irmãos, com o próximo, com o vizinho, com o colega de trabalho. Então a gente vai para as considerações finais, né?
Hoje é impossível viver longe dessa sociedade da informação e das tecnologias, né? Mas ainda assim, os relacionamentos eles devem buscar essa comunhão bíblica, né? Com a igreja, com a família, com os amigos, né? E certamente a ética cristã que vai nos ajudar na formulação desses princípios, né? Para que a gente possa ser um exemplo, né? De atuação social. A gente tem, na medida do possível, tentar não se excluir, né? A gente tem as limitações, sim, né? De compreensão, de desenvoltura, falo por mim, né? Então, ao mesmo tempo, a gente não pode se excluir, mas ao mesmo tempo a gente não pode se aprisionar e viver no mundo com a cara no telefone o tempo todo. Que a gente consiga, né, ter essa sabedoria, né, para poder utilizar esse meio de comunicação para edificação e para evangelização. No mais, né, Jesus apresentou aos 12 discípulos um contexto de convivência, né? Um contexto de convivência com trocas, com diferentes ideias e pensamentos. Esse contexto ele certamente auxilia a abrir portas para evangelismo, a abrir portas para para consolação, a abrir portas para exortação mútua, a abrir portas para crescimento, né? Como a gente pode ver aqui no texto de João, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, um exemplo de como é importante essa questão da compreensão, né? E ao mesmo tempo que a gente tem amor, humildade e discernimento do espírito para sermos positivamente relevantes nesse novo mundo da tecnologia que está se abrindo para nós. Eu agradeço muito a né, a audiência de todos, né? Espero que Deus possa abençoar verdadeira e ricamente o coração de cada um de nós, né? Que a gente tenha uma semana e que a gente possa utilizar essa semana para justamente aprofundar as nossas relações e que a gente possa cada dia mais aprofundar e aprimorar esse nosso movimento e essa nossa vivência no mundo da sociedade da informação. Um grande abraço a todos e nos vemos em breve.